Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de Deus para toda a sua família, para transformar a sua vida. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e Ramp Lorenzetti, Comércio de Peças. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus, CB Imóveis e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Através da palavra de Deus, aprendemos coisas fortes e verdadeiras. Por exemplo, nem todas as pessoas são filhos de Deus, mas todos somos criaturas. É o que o apóstolo João nos mostra. No instante em que o ser humano ouve o Evangelho e crê em Jesus, como enviado de Deus para salvar a humanidade, essa pessoa passa a ser um filho de Deus. Então, constantemente nós estamos convivendo, nos encontrando com filhos de Deus e com criaturas. O que você é? Já creu em Cristo? Já pode dizer claramente que você é um filho de Deus? Fora isso, você pode ser simplesmente um religioso, evangélico, católico. Mas para ser filho de Deus, é preciso crer que o sacrifício que Jesus Cristo suportou foi em nosso lugar, em nosso favor. Numa linguagem figurada, Jesus nos comparou com ovelhas. Talvez você já tenha ouvido muito sobre isso, mas nunca parou para estudar as características de uma ovelha. O que vou falar nesse programa é algo muito simples, mas essencial para a nossa vida com Deus. Nós pertencemos a Jesus, Supremo Pastor, aquele que deu a vida por nós. Vamos ler o texto no Evangelho de João, capítulo 10 e o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como este ensino foi proferido pela boca de Jesus, então precisamos ter características de ovelhas, não de bodes, cobras ou leões. Ovelha parece com ovelha. Talvez você seja frequentador de alguma igreja, você até lê a Bíblia, se orgulha de sua religião, mas pode ter atitudes que não condizem com a de uma ovelha. Veremos algumas características importantes que poderão simplesmente mudar a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus criou todos os animais. Em meio a tanta diversidade, todos eles foram criados com uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão, todos têm defesas, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar, não se defende, não tem habilidades de luta. Se Jesus nos comparou a ovelhas, então também somos vulneráveis se estivermos longe do pastor.
Como são as suas defesas? Tem usado muitas armas para se proteger? Isso é interessante. Jesus, o pastor, nós, as ovelhas. E somos totalmente dependentes do nosso pastor. Você já tem pensado sobre isso de uma forma muito prática? A maneira como você se aproxima de Deus, como você trata as coisas espirituais, Bíblia Sagrada, isso tudo tem um reflexo muito forte, muito importante na sua vida. Um reflexo bom ou até negativo. Negativo quando você começa a compreender as coisas de Deus e fazer de conta que não ouviu, que não viu, que não quer se envolver. Mas através desse programa, eu convido você a permitir acontecer uma grande mudança em sua vida, nos seus hábitos, na forma de você falar, parar de falar palavrão, mentiras, anedotas sujas e todo tipo de vocabulário que não constrói, só destrói. Quando você começar a compreender de que, se posicionando como uma ovelha, você estará sempre submissa ao pastor. Mas que pastor? Ao pastor Edgar? Ao Senhor Jesus. Como lemos no texto, todos nós somos comparados a ovelhas. Mas precisamos ser ovelhas. Precisamos nos comportar como ovelhas. Fique conosco, você aprenderá a viver essa nova vida. Quando a Bíblia diz que ele deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas, pois elas não têm como se defender sozinhas. Seria muito bom se essa característica fosse evidente em nós, pois sempre queremos nos defender. Sempre a nossa justiça própria quer prevalecer, sempre achamos que estamos certos e lutamos por isso até o fim. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes parecemos mais com cobras do que com ovelhas. É só alguém pisar em nós que queremos picar. Não podemos perder essa característica. Somos ovelhas e não cobras. A Bíblia diz que devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. Com facilidade, agimos como que dizendo: não preciso de Deus, não preciso do Senhor. Sua defesa não serve para mim. As suas decisões sobre meus problemas não são as melhores. O Senhor não sabe o que é melhor para mim. Que Deus te abençoe para compreender o quanto é importante nós entregarmos a nossa vida, as nossas carências, as nossas debilidades para que Deus cuide da gente. Acredite, com fé é possível. Em segundo lugar, eu quero dizer que a ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã e quanto mais tosquiada, maior é a quantidade de lã. Ela está sempre gerando alguma coisa, ela frutifica sempre. Em outras palavras, elas entendem o princípio de transbordar, ganhar vidas, falar de Jesus, tomar iniciativa, não ficar parada, não esperar as coisas acontecerem. Seus dons e talentos não são para o seu próprio uso. Eles servem para Deus e para os outros. Quem pensa que é dono dos seus talentos está redondamente enganado. Tudo o que Deus lhe deu é para alcançar mais pessoas, para edificar o corpo de Cristo. Pode acreditar, Deus quer usar você
como um instrumento para as pessoas que precisam agora mesmo, hoje, nessa semana, de uma palavra, de um aconselhamento de Deus para a sua vida. Jesus falou assim, vamos ler em João, capítulo 15, e o verso 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E em terceiro lugar, as ovelhas não comem qualquer coisa. Elas não se alimentam de porcaria. Você sabe como são chamados os bodes no interior? São chamados de lixeiros do sertão, pois comem tudo que vem na frente. Comem latas, plásticos, papéis, qualquer coisa. Já uma ovelha come capim. O capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa ser bom. Ovelha não come qualquer porcaria, não fica atrás de todo tipo de alimento. Você tem selecionado bem o que está comendo? Aceita todo e qualquer ensino, desde que venha de um líder religioso? Amigo telespectador, como cristão, não aceite de forma nenhuma qualquer ensino para a sua vida, para a sua família, se não tiver o devido respaldo bíblico. Deus sempre tem algo novo para você, alimento sadio, fresquinho, mas só existe uma fonte, a palavra de Deus. Uma fonte não pode jorrar água suja ou limpa. A Bíblia só tem água limpa. Quando transmito esta mensagem, quero motivar você a ser alimentado com comida boa, com o alimento que vem do céu. Hoje nós encontramos muita porcaria através das redes sociais, até mesmo através de amigos que são simpáticos, gente fina, gente boa, mas não tem nada de Deus. Quando você conversa, quando você é aconselhado por uma pessoa que não tem nada de Deus, você consegue entender por quem você está sendo guiado, consegue? Você consegue ter uma noção quem é a fonte que está jorrando dentro do coração dessa pessoa. Por isso, tome uma decisão de frequentar a igreja todas as semanas. É a casa do Pai. É o lugar onde você vai encontrar o alívio, onde você vai também encontrar os puxões de orelha, a disciplina que vem de Deus. Ou você se acha importante, uma pessoa tão encaminhada para o melhor dessa vida e que você não precisa ser corrigido? Cuidado. Todos nós precisamos receber aquela palavra que muda o nosso percurso, aquela palavra que nos chama a atenção, que tira a venda dos nossos olhos e que faz a gente compreender aquilo que verdadeiramente é certo, é correto. Quando prego a mensagem, o Evangelho através da TV Erechim, meu desejo é que você acorde para a fé, comendo o alimento certo, a comida que vem do céu. Não filosofias vãs que estão sendo ensinadas, apregoadas nos dias de hoje. Meramente conselhos de confissão positiva e que venha a gerar uma vida melhor aqui na terra. O Evangelho traz uma vida abençoada enquanto nós estivermos aqui na terra, mas principalmente nos traz vida eterna. A quarta característica de uma ovelha, Cristo mencionou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem.
Esta é a mais importante característica de uma ovelha: escutar a voz do seu pastor. Conta uma história de um turista que esteve na África e lá viu um grande lago onde muitos animais iam beber água. De repente, chegou um pastor com umas 200 ovelhas e elas começaram a beber. Depois chegou outro pastor, então o irmão falou: meu Deus, como ele vai saber quais são as ovelhas dele? Depois chegou mais um e mais um, com uma quantidade enorme de ovelhas. Então ele percebeu que os pastores ficaram conversando enquanto as ovelhas bebiam. Daqui a pouco, foi saindo um por um e as ovelhas escutavam a voz de cada pastor chamando-as e cada rebanho seguiu o seu pastor sem se misturar. Muitas vezes escutamos a voz de Deus, mas não a seguimos. Deus está gritando em nossos ouvidos: faz isso, vai para lá, vem para cá, e não seguimos. Então não adianta simplesmente escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir o ensino da palavra de Deus nunca produzirá qualquer tipo de agravamento, somente bênçãos. Deus nunca colocará a pessoa em maus lençóis. Toda a verdade que vem de Deus pode até gerar um choque no primeiro momento, mas é para libertar a pessoa, transformar a vida da pessoa. Tem alguma coisa que te prende? Não consegue ser feliz, nem ter paz para viver? O bom pastor, Jesus, está dizendo através desse programa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então, a partir de hoje, tenha atitudes de uma ovelha obediente que respeita e segue o seu pastor. Todo cristão que ouve a palavra e toma a decisão de ser fiel, começa a desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não se compra com dinheiro, que não se adquire com influência política. Não. É o prazer real e verdadeiro, a segurança que só tem quem conhece a voz de Jesus. Muitos dizem: estou esperando Deus falar comigo. O que eu quero dizer é que Deus já está falando. Ele está usando essa mensagem, esse programa. Está usando o pastor da Igreja ao Brasil para Cristo nesse momento. Ou alguém perto de você, no seu trabalho, na faculdade, para poder dizer: ouça a voz do Senhor. Tome um posicionamento de ovelha. Ovelha que ouve e segue o seu pastor. Quando vamos lá para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, e o verso 20, Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Meu amigo, meu irmão, por que adiar um encontro, um relacionamento, um comprometimento com Deus que te chama através desse programa? Por que ficar protelando? Deus quer transformar a sua vida. Basta somente você abrir a porta do seu coração. É algo muito íntimo, muito particular. Quando você ouve essa mensagem e algo diferente começa a acontecer, é Deus falando contigo. É Deus trazendo uma nova perspectiva, querendo fazer uma nova aliança com você. Não é questão de você ter uma religiosidade, absolutamente não.
Eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Uma igreja séria, uma igreja comprometida com o Evangelho, mas você poderá muito bem frequentar uma igreja aí mais perto da sua casa. Eu sei que temos pessoas de diversas cidades do Brasil que acompanham esse programa através das redes sociais. É aí na sua cidade, é aí no seu bairro que você pode começar a ouvir a voz do Senhor Jesus, através da pregação pura do Evangelho. Agora, se você mora aqui em Erechim, venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo. Venha. Eu tenho certeza que o seu coração arderá fortemente. Não porque eu estou lá, porque eu sou o pastor, mas porque lá pregamos a verdade, a palavra de Deus, que faz toda a diferença na vida de quem confia. Por que adiar essa decisão? Por que continuar num caminho de incerteza, procurando ser o que não é, se iludindo que vai acontecer algo sozinho? Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Reações precipitadas não são características de ovelha, mas de bode. Precisamos ser conhecidos por Ele, fazer parte das ovelhas dele. Ele nos conhece todas as nossas características e muitas vezes é necessário tomarmos certas atitudes para o nosso próprio bem. Não só escutar, mas conhecer e seguir. O Filho de Deus não fica confundido, ele sabe, ele discerne. A palavra diz que o espiritual discerne bem tudo e ele mesmo não é discernido por ninguém. Ser uma ovelha de Cristo é querer ser obediente, não apenas no final de semana ou no momento em que está dentro da igreja. É viver a cada dia essa nova vida que cativa, motiva e empolga qualquer ser humano. Por falar nisso, você que se diz cristão, católico, evangélico, protestante, você tem seguido o Mestre? Para isso acontecer, o texto sagrado diz que devemos a cada dia tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus, seguirmos seus ensinamentos. Vamos ver o exemplo dele. Do profeta Isaías, no capítulo 53, e o verso 7 nos diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. A ovelha é o único animal que não faz barulho para morrer. Não reclama quando precisa ser sacrificada. Não reclama das circunstâncias, não se irrita, não tenta fugir. A ovelha simboliza os fiéis filhos de Deus e os bodes, os infiéis. Um dia, todas as pessoas verão uma separação. Veja isso em Mateus 25 e 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ouvindo essa mensagem, muitos estão avaliando: será que sou uma ovelha? Ovelhas são animais dóceis, inocentes, e são criadas em rebanhos, todas juntas. Por que você está vivendo sozinho? Você consegue compreender por que muitas circunstâncias levam você a tentar viver isolado? Muda isso hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Quando se perde do rebanho, se torna presa fácil dos lobos.
A ovelha não sabe distinguir e discernir entre o alimento bom, ou seja, a erva boa e a má. É por isso que precisa de um pastor que a guie. Aliás, para corrigir e acudir a ovelha, o pastor usa 2 instrumentos: a vara e o cajado. Com a vara, o pastor espanta as feras que tentam atacar o rebanho. E com o cajado, vai puxando a ovelha que tenta fugir, se desviar, evitar que a ovelha vá para onde não é permitido. O cajado tem um gancho para resgatar a ovelha pelo pescoço. Esta forma de resgatar a ovelha é a maneira de protegê-la. É por isso que o salmista diz no livro de Salmos, número 23, que a vara e o cajado do bom pastor o consolavam, pois esses instrumentos serviam para conduzir a ovelha aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. A ovelha é totalmente dependente do pastor, não sabendo se defender dos inimigos, mas recebendo a orientação, o alimento e a disciplina dele. Outra característica da ovelha é que ela deixa ser tosada, sem reações contrárias, ou seja, deixa que tirem seus excessos sem machucar ninguém. Já o bode é o oposto. É um animal briguento, traiçoeiro, sujo e atrevido. Alimenta-se de tudo o que encontra. Não aceita a repreensão, é desobediente e intratável. Buscam estar no topo das montanhas, sendo ousados, atrevidos e teimosos. Por isso a expressão vai dar bode significa vai dar azar. Por ser atrevido, afronta a espécie que cuida, ou seja, o homem. Este animal é avesso ao controle humano, bem diferente das ovelhas. Com este animal, toda cautela é pouca, pois esses animais são ativos e destruidores, não importando os danos causados. Resumindo, a verdadeira ovelha do Senhor ouve a sua voz e aceita sua disciplina. É dócil, pacífica e obediente. É justa e tem prazer em servir aos outros sem que peçam. Já o cristão bode, além de não aceitar a direção do seu pastor, não aceita ser disciplinado por ninguém, pois tem prazer em brigar e fazer confusão. O bode prefere se isolar. Tudo o que faz é reclamar e suas intenções são baseadas na sua individualidade. E daí, meu irmão? Você é ovelha ou bode? Nesses últimos meses você tem concordado, ajudado, ou você só tem reclamado, tem murmurado? Você tem achado muitos defeitos na vida dos outros? Você tem se irritado com o chefe, com os empregados, com a sua família? Você não quer ir para a igreja porque você tem um monte de motivos, que a igreja é isso, que o líder é aquilo? Pense nisso. Será que não chegou o momento de você mudar? Será que não chegou o momento de você se posicionar verdadeiramente com Deus? Seja ovelha. Aceite a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Seja batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você começará a desfrutar uma nova vida. Não podemos ignorar essa verdade, achando que todos os cristãos que estão em uma igreja são ovelhas do aprisco do Senhor. A palavra diz: pelos vossos frutos sereis conhecidos. Eu não te conheço,
mas Deus conhece você perfeitamente. Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe as intenções do seu coração, se tudo isso é verdadeiro ou não. Se porventura sua vida tem sido torta, errada, se arrependa agora. Se converta do seu mau caminho e Cristo te iluminará. Abandone esses vícios, essa vida perversa, esses pensamentos poluídos. No mundo atual, diante da liberdade e individualismo propostos pela sociedade, tornar-se ovelha é um grande desafio. Desde o compartilhar as questões pessoais até aceitar a correção do líder, exige um esforço enorme para quem deseja ser ovelha. Se cada ovelha seguir estas orientações, a vida será muito mais agradável e abençoada. Quer um conselho? Seja uma ovelha mansa, ouvindo a voz do seu pastor e obedecendo. Valeu? Eu agora quero orar por você. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, pregamos mais uma mensagem e eu desejo para que todas as pessoas que estão absorvendo essa mensagem se posicionem, saindo da condição de bode e se tornando uma ovelha mansa, uma ovelha obediente, uma ovelha que ouve a voz do pastor e começa a seguir, começa a obedecer. Querido Deus, eu repreendo agora todo o mal, toda a opressão, todo o medo que tem se aproximado dessa pessoa, trazendo pensamentos errados para que ela não tenha uma transformação em sua vida. Deus, nós clamamos, pois a tua palavra diz que há poder quando nós oramos em nome de Jesus. E eu libero uma palavra de transformação sobre a vida dessa pessoa. Seja ela jovem, adulto ou já um ancião. Que o teu poder, Senhor, traga a completa transformação, curando de todas as doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a todos que nos acompanham aqui na TV Erechim. Eu quero deixar aqui uma oportunidade para você nos ajudar, para você nos abençoar. Se você está sendo alimentado, se você está saciando a sua sede espiritual através desse programa, por que não nos ajudar? Está aqui na tela o Pix, a conta da Igreja Brasil para Cristo, para você fazer uma contribuição espontânea. Pode ser uma contribuição grande, que Deus te abençoe, mas pode ser uma contribuição pequena, também nos ajudará. E principalmente, Deus vê a postura, o posicionamento do nosso coração. Pode ser uma contribuição pequena, mas você fazendo de coração, trará um retorno muito grande de Deus para a sua vida. Faça isso. Eu abençoo a tua vida, a tua empresa, você que está colaborando com a pregação do Evangelho, com a transmissão das boas novas. E também queremos deixar aqui o telefone. Está aqui na tela, o telefone é para você poder fazer o seu pedido de oração. Ah, pastor, eu estou com a minha mãe, está com um problema, eu tenho aqui o meu pai, o meu filho está com uma doença grave. Está aqui na tela o telefone, para você passar um WhatsApp, para você fazer uma ligação. Olha, pastor Edgar, eu preciso muito da sua ajuda e eu vou orar por você. E Jesus vai fazer o milagre. Eu já tenho contemplado muitos milagres em minha vida e Ele poderá fazer por você também. É só ligar. E também quero esperar você, sua família, seja na quinta-feira ou aos domingos, para participar conosco de um culto ao Deus vivo. Nas quintas, o início é às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Rua Torres Gonçalves, 696, bem no centro da cidade de Erechim. Você será bem-vindo,
e a bênção é certa. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Ramp e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Ramp e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.